Graça e paz, sejam bem-vindos à nossa querida IBAGE. Esse é o IBAGE News para te deixar por dentro de todas as informações. Na quarta-feira passada, nós tomamos uma decisão como liderança da IBAGE de suspendermos todas as atividades presenciais durante os 3 próximos domingos, hoje, 14, 21 e 28. Na quinta-feira, o nosso governador então decretou a fase roxa para o nosso estado. Então nós comunicamos que durante todo esse tempo, até o dia 30, em que se encerra o decreto, todas as atividades serão por meio do modo online. Fique atento, nós informaremos você à medida que eles forem ocorrendo através das nossas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e abençoe também a nossa nação. Nos dias 19 a 21 de novembro, nós teremos o nosso retiro de casais. Por que avisar agora? 40 casais já se inscreveram para poderem pagar a inscrição desse retiro de forma mais tranquila. Então você pode se inscrever com um casal que são os líderes do nosso Ministério de Casais e Família, irmão José Roberto G, da irmã Márcia, ou pela nossa secretaria, através do telefone 3931 4083. Que Deus possa abençoar você enquanto casal e aproveite esse evento que nós preparamos para você. A nossa assembleia que ocorreria hoje foi transferida para o dia 11 de abril. Então, pedimos que você, como líder, possa agendar o dia 10, que é o sábado, para a nossa reunião, caso o decreto de fato possa se encerrar no dia 30. Aguarde maiores informações que nós daremos a você. Deus te abençoe, uma ótima celebração, que o Senhor ministre ao teu coração através das canções e do sermão. Vamos juntos celebrar o nome do Senhor. Essa é a hora da adoração, de toda honra e de toda glória ser dada ao nosso Deus. Vamos cantar. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim
Graça e paz, família Ibage. Tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar nesse dia com o seu coração. A palavra do Senhor em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos orienta a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Um tempo como esse que nós estamos vivenciando, de tamanhos desafios, de muitas dores, de muitas perdas, nós precisamos nos aquietar no Senhor. Precisamos aprender a levar a Ele as nossas aflições. Precisamos deixar diante dEle as nossas súplicas, os nossos clamores e receber dEle a graça que é suficiente. Que nesse dia, você, querido e querida, envolvido pela graça, pela misericórdia e pelo favor do Senhor, possa experimentar muito dEle e possa aprender a descansar nele. Entregue os seus fardos, entregue as suas aflições e deixe que Ele haja pela sua vida, na sua vida e através da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conduza sempre em misericórdia e favor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Eu cantarei, Senhor, eu cantarei sobre todas as nações. Que grande é o teu nome. Eu cantarei, Senhor, sobre todas as nações, sobre tudo tu és, Pai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, em as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Família Ibage, eu quero externar a você a nossa gratidão enquanto equipe pastoral, enquanto colegiado e enquanto missão da igreja. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e pelo seu comprometimento em fé. Nós queremos agradecer pela disponibilidade do seu coração em oferecer parte dos seus recursos para que nós consigamos e continuemos a fazer com que o Evangelho alcance a todos os lugares possíveis e imagináveis. Quero ler um texto com você hoje e esse texto vai em forma de gratidão ao seu coração e um convite também para que você possa continuar participando desse projeto evangelístico, missionário e da missão dessa igreja chamada Ibage. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim para mim e para você: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos, o texto diz, muitos frutos de justiça. Nós queremos convidar você a continuar sendo bênção na nossa comunidade, nos planos, nos projetos, nos sonhos que nós temos colocado diante do Senhor. A sua oferta e o seu dízimo, ela tem sido muito relevante, muito importante e tem nos permitido avançar na obra e cumprir a missão. Por isso, aqui embaixo, você vai ver a legenda com o número das contas da nossa comunidade. Sendo possível você, participe conosco. Continue sendo esse veículo de gratidão, de mobilização e de favor do Senhor. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua gentileza. Fica aqui a nossa gratidão pela nossa comunidade e por você que sempre participa conosco dos dízimos e das ofertas. Deus te abençoe abundantemente. O amor verdadeiro nos ergue do pó, nos firma sobre a rocha e nos abraça com uma segunda chance. O amor que vem de Deus nos encoraja a sonhar, enche a nossa alma de graça e sussurra em nossos ouvidos para não desistir. Esse amor perfeito lança fora todo medo, abre portas impossíveis e nos dá asas para voar. Bom demais poder ministrar ao teu coração, trazendo alegria que vem da parte de Deus por meio da sua palavra. E eu quero ministrar ao seu coração hoje sobre a fragilidade da vida humana, mas a contradição de, embora sejamos tão frágeis, o Senhor derrama todo o seu poder, toda a sua bondade sobre nossas vidas. E o texto que nós escolhemos é 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Nesse mês, nós temos ministrado ao seu coração sobre o amor que encoraja. E o apóstolo Paulo usa a sua segunda carta exatamente para fazer isso com os nossos irmãos de Corinto. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas através de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos
somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Queria orar com você e pedir que Deus abençoe esse tempo de reflexão bíblica. Pai, muito obrigado por tua preciosa palavra, e o que nós temos a te pedir agora juntos é que o Senhor fale com cada um de nós de forma tão especial como o Pai sempre faz, sempre fala com um filho. Que a minha mente e o meu coração estejam à sua disposição, Pai, para edificar cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um que está conectado conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Um profeta no Antigo Testamento, no capítulo 3, o nome dele é Joel, no livro com o seu nome, ele diz no versículo 10 algo muito especial. Ele diz: diga ao fraco, sou forte. A gente sempre admite as nossas fraquezas e a gente não consegue, admitindo as nossas fraquezas, nos reconhecer como fortes. Geralmente, quando a gente se dá conta que é fraco, a gente não consegue perceber de maneira alguma como Deus nos pode fortalecer nesse momento de convicção das nossas limitações, das nossas vulnerabilidades. E é especial quando a gente olha para grandes homens que marcaram a história. Por exemplo, Spurgeon, reconhecido no século passado, ele é tido como um dos príncipes entre os pregadores, mas ele sofria de depressão desde os seus 24 anos. Lidava e lutava contra isso. Calvino, João Calvino, muito conhecido por ser um teólogo da Reforma, ele sofria de gota, de profundas enxaquecas e muitas vezes ele foi levado ao púlpito carregado de tanta dor que ele experimentava. O pai das missões modernas, chamado William Carey, teve que conviver durante o seu exercício ministerial com a demência da esposa. O que dizer da gagueira de Moisés? O que dizer das dificuldades de crer que Gideão tinha? Todas as pessoas, elas são frágeis e vasos frágeis de barro aos olhos de Deus. E nem por isso o Senhor deixa de derramar sobre elas, e isso é lindo, esse aspecto que você possa imaginar uma figura de linguagem, né? Imagine um vaso de barro, e nesse vaso de barro o Senhor coloca um lindo ramalhete de flores. Então, a gente sempre quando olha para o vaso com flores, nosso foco sempre está nas flores. Então imagine a beleza da presença de Deus na sua vida, o seu perfume através das suas atitudes, dos valores e princípios que você espalha no seu entorno. É disso que o apóstolo Paulo está falando quando ele se dirige aos nossos irmãos da cidade de Corinto. Ele está dizendo: é fato, todos nós somos muito frágeis. Nenhum de nós tem força em si mesmo, nem poder para superar todas as circunstâncias, mas Deus escolheu derramar todo o seu poder e bondade, toda a sua graça infinita nestes vasos de barro, de tal forma que nenhum de nós deveria se esquecer que é vaso, porém, vaso nas mãos desse precioso oleiro. E esse é o nosso tema de hoje. Somos vasos de barro, sim, mas cheios da glória de Deus. E como Paulo desenvolve esse raciocínio? É muito simples. Primeiro, nos versículos de 1 a 4, Paulo diz que nós somos frágeis que transbordam a verdade que liberta. Como se esperar uma verdade libertadora de quem é frágil, de quem é vulnerável, né? de quem tem fraquezas? É assim que o Senhor escolheu.
Ele escolheu se revelar a cada um de nós, e Paulo vai dizer isso de uma forma tão preciosa. Ele diz: nós não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e de todos que são honestos. E todos que são honestos sabem disso. É muito especial quando a gente olha para a história da filosofia e a gente vê Sócrates, Platão, Aristóteles, os primeiros filósofos discutindo sobre o que seria a verdade. E a verdade se tornou um conceito de procura incansável. Quando a gente olha para Jesus Cristo, no capítulo 14 de João, ele vai dizer: eu é que sou a verdade. A verdade não é um conceito. E quando nós nos convertemos a Cristo, essa verdade que é Cristo começa a ser professada, proclamada nas nossas atitudes, enquanto compramos no supermercado, enquanto estendemos a mão ao aflito, enquanto nós vivemos o Evangelho de fato e de verdade. É muito importante que você reconheça que, embora sejamos vasos frágeis, Deus decidiu que a verdade do seu Evangelho seria reconhecida por meio da nossa vida. Por isso nós somos sal e luz. Por isso Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. E apóstolo Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que interessante, Paulo não só apenas diz que nós somos frágeis, mas detentores da verdade que vem de Deus e que é Deus, professada em nossas atitudes, na nossa vida, no cotidiano, mas ele diz também que nós, enquanto frágeis como vasos, revelamos ao mundo o poder dele. Quando nós olhamos para o que aconteceu recentemente no nosso bairro do Jardim das Indústrias, onde nossa comunidade está inserida, a gente vê a força da natureza. Essa semana eu passei olhando para todos os estragos que um possível tornado que nos visitou foi capaz de fazer. Vi uma árvore enorme, arrancada desde a raiz. Eu tive a impressão daqueles filmes hollywoodianos de que um gigante arrancou aquilo como se fosse um pé de alface. Sabe o que é importante da gente reconhecer? Quando a gente olha para o poder da natureza, isso nos dá um mínimo de ideia do que seria o poder daquele que criou a natureza. Entendem? Então, sobre sua vida está o poder de Deus. Paulo vai dizer que aquele que disse para a criação do universo: haja luz, é quem também brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória dele na face de Jesus Cristo, ou seja, por meio de uma relação pessoal com Jesus. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus. Então você não é só detentor, graciosamente, é claro, não pelos seus méritos, detentor da verdade que liberta, da verdade que expulsa todo o mal, da verdade que invade o reino das trevas e manifesta a chegada do reino. Você não é só detentor dessa bênção que Deus derramou sobre sua vida, mesmo frágil como você é. Você também é, para Deus, aos olhos de Deus, aquele que revela ao mundo o seu poder. O poder gracioso de fazer novas todas as coisas. Não sei se você já teve a oportunidade de dizer a alguém que estava perto de desistir da vida, que Deus poderia lhe dar um recomeço. Na minha história, eu tenho muitas experiências para dizer a casais que estavam perto de desistir: olha, o Senhor pode restaurar o seu casamento. Tive a oportunidade de dizer a um jovem que se preparava para saltar de um viaduto que Deus poderia recomeçar a vida dele. Então é tão importante quando a gente acredita que sobre nossa vida, ainda que vasos de barro, o Senhor derramou o seu poder, de poder ver todas as coisas reiniciadas, de ver as trevas sendo expulsas, como disse o apóstolo Paulo. Muito bem, somos frágeis, isso é uma verdade, mas Deus derramou sobre nossa vida a verdade que liberta e o seu poder que tudo transforma. Aí Paulo encerra de uma maneira linda. O ápice dessa declaração do capítulo 4 aos nossos irmãos de Corinto começa no versículo 8. Ele diz: de todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Essa mesma palavra que aparece aqui, cercados por aflições, vai aparecer também na carta de Tiago, no capítulo 1. Tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações, sabendo que essa variedade de aflições que nos visitam, elas produzem esperança. E aqui que é importante que você se reconheça que ainda como frágil, vulnerável, o Senhor derramou sobre você, né, como se enchesse você enquanto vaso de graça suficiente para suportar todas as adversidades. A graça de Deus sobre nossa vida nos faz fortes. É importante que você se lembre também que o autor dessa carta, ele vai escrever capítulos mais para frente. Ele vai escrever: ó Deus, me livra do espinho da carne. Você se recorda disso, ele tinha uma grande dificuldade e isso o tornava muito fraco. E ele ouviu de Deus: Paulo, eu não vou retirar, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. É tão lindo isso, quando a gente acredita que a graça de Deus nos basta, porque essa foi a declaração dele, de Deus, a Paulo, seu servo, vaso frágil. Nós ficamos perplexos diante das dificuldades, mas a gente não se desespera. É como se a graça de Deus, atuando em nós, nos trouxesse a esperança que limita toda essa dor que parece que vai nos destruir. Essa angústia que parece que vai nos consumir. Deus vem e diz: eu derramei sobre você graça suficiente para que você não entre em desespero, para que você não se sinta abandonado. Pense nisso. Porque quando Deus enche a gente de uma verdade que liberta, Ele quer que transborde para alcançar outros. Quando Deus derrama sobre a vida da gente poder, é para que esse poder não fique apenas represado, mas compartilhado. Quando Deus derrama graça, é para que essa graça também alcance e flua de nossa vida sobre a vida dos outros que nos cercam e estão ao nosso derredor. Muito bem. A gente conclui dizendo o seguinte: o vaso, que é sempre remodelado pelo oleiro, segundo o seu querer, é um vaso frágil diante dos olhos humanos e da sociedade, mas isso nos encoraja tanto. Deus disse: mas sobre você, que é frágil, que crê em mim, que confia em mim, eu derramo a verdade. E nenhum outro ser humano encontrará em um outro lugar, senão em você, que é frágil, a minha verdade que liberta. Somos aqueles que trazem sobre si a verdade do Evangelho, porque nós fomos libertos, porque essa verdade também nos libertou e faz todo sentido. Segundo, é tão importante nos lembrarmos que o poder de Deus está sobre a nossa vida, na nossa existência, e nos tem ensinado a enfrentar dia a dia toda e qualquer adversidade. Quando nos deparamos com uma situação e queremos desistir, esse poder de Deus nos diz: eu posso fazer novas todas as coisas. E a esperança brilha dentro da gente e nos faz dar o primeiro passo, como do filho pródigo, na direção dos braços do Pai. Terceiro, mesmo acuados por tantas aflições, mesmo na fase roxa como entramos agora, nós temos a expectativa de um Deus que limita todo sofrimento, porque sua graça foi derramada de forma plena e abundante sobre cada um de nós. Eu encerro contando uma história, a história do hino Sou Feliz. Talvez você já tenha ouvido falar. O nome do compositor da letra é Horatio Gates Spafford. E a história ela é muito linda, porque ela faz uma declaração tão contundente de que aquele compositor da letra havia encontrado em Cristo a sua felicidade total. E a história é mais ou menos assim. Sua família, por ele ser um empresário, sua família foi enviada para Nova York num cruzeiro, uma viagem de navio. Foi a esposa e mais 4 filhas. E o navio em que a sua esposa e as 4 filhas estavam se colidiu com outro navio e as 4 filhas vieram a falecer. A esposa foi salva num bote e quando chegou em terra emitiu um telegrama, segundo a história desse hino: segura, sozinha. Apenas 2 palavras denunciaram a dor dessa tragédia que cercaria a vida do Horatio Gates Spafford. Sabe o que é interessante? Que quando ele vai fazer uma viagem para encontrar com a sua esposa, o capitão do navio, chegando à altura onde houve o naufrágio, diz para ele: olha, foi por aqui que o navio repousou no fundo do mar.
E aí tem a história que diz algo muito interessante. Em uma carta que ele dirigiu à sua irmã Raquel, ele escreve: na quinta-feira passada, passamos perto do local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade, mas quando penso nas nossas pequenas queridas, eu não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, queridas ovelhinhas, e em breve estaremos lá juntos. Nesse meio tempo, ainda escrevendo a sua irmã, graças a Deus temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu louvarei, disse ele, eu louvarei enquanto viver, que todos nos ergamos, deixando tudo para segui-lo até o fim. Ele chega no hotel e ele escreve a letra que nós conhecemos. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A gente vai cantar daqui a pouco essa canção, que seu coração seja encharcado da presença de Deus. Sim, nós somos frágeis, somos vasos, somos vulneráveis, mas nós somos cheios da presença de Deus e da graça divina. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe com essa canção agora. Que Ele visite o teu lar e a tua família onde quer que você esteja.
Sim, nós somos felizes com Ele. Nosso desejo é que, enquanto choramos a dor de tudo que nos cerca nesse tempo, essa felicidade da esperança que ultrapassa toda a circunstância possa ser encontrada em Cristo. Que haja consolo, conforto, que haja fortalecimento da parte dele sobre nossas vidas. Isso nos encoraja. Prossiga firme, não perca a sua fé. Encha-se de esperança nesse Deus que resolveu derramar sobre nossas vidas, pessoas tão frágeis, tão vulneráveis, toda a glória da sua presença. Quero orar com você e te desejar já uma ótima semana abençoada pelo nosso Deus. Orem comigo neste momento. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo em que a gente pode ser confortado e consolado pelo Senhor. Só o Senhor sabe o quanto nós temos vivido de dor, de angústia, mas nós queremos declarar juntos que somos felizes em Ti. O Senhor disse para chorarmos quando for o tempo de chorar, e nós temos feito isso. Mas o Senhor também disse para a gente nunca perder a esperança, porque o Senhor estaria conosco em cada uma das circunstâncias, por mais difíceis que sejam, para enfrentá-las com a Tua graça e com a Tua bondade. É o desejo que nós temos agora juntos nessa oração, que sobre toda a nossa nação a Tua bondade seja derramada. Ó Deus, que a vacina chegue a todas as pessoas da nossa pátria. É o desejo. E que o Teu amor, Pai, a graça do Teu Filho e o poder do Teu Espírito sejam sobre nós, vasos frágeis, mas chamados para resplandecer a Tua glória, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, querido Ibage. Deus abençoe a você que esteve conectado com a gente. Boa semana.